O Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus continua hoje a série de estudos bíblicos iniciada no primeiro domingo deste mês de maio a respeito de famílias da Bíblia. Iniciamos falando a respeito de Abraão, um pai de fé. Depois falamos sobre Batseba, uma mãe que foi restaurada pela graça do Senhor. Hoje, nós vamos acompanhar a história de um irmão que abençoou toda a sua família e ainda lançou as bases para que os seus descendentes fossem também abençoados por Deus. Estamos falando de José, conhecido como José do Egito, embora ele fosse um israelita. Por isso nós vamos voltar ao livro de Gênesis, onde essa belíssima história é contada. Mais uma vez, precisamos observar que a história da família de Jacó, pai de José, é uma história cheia de altos e baixos. Em alguns momentos nós vibramos com as vitórias dessa família, mas em outros lamentamos pelo seu fracasso. A história de José começa a ser contada aqui no capítulo 37 do livro de Gênesis. Abra, então, a sua Bíblia e mantenha aberta para acompanhar o estudo junto conosco. Muito bem, o pai de José, Jacó, havia se casado com duas mulheres, duas irmãs, na verdade, chamadas Lia e Raquel. E depois ele ainda tomou mais duas concubinas, chamadas Bila e Zilpa. Lia foi mãe de 6 filhos e ainda uma filha, chamada Diná. Bila e Zilpa tiveram 2 filhos, cada uma. E Raquel foi a última de todas a ser mãe. Ela foi mãe de José e de Benjamim. Só que no parto desse último filho, ela morreu. Então, eram 12 filhos homens de Jacó. José e Benjamim eram os mais novos e cresceram sem a presença da sua mãe. José passou a morar com a sua família na terra de Canaã e continuou a criar ovelhas e cabras, assim como ele já fazia enquanto morava lá na Mesopotâmia, lá na casa do seu sogro. A essa altura, os seus filhos já eram quase todos adultos e tomavam conta dos animais. José, então, tinha 17 anos. E os irmãos começaram a perceber que o pai tinha, assim, uma predileção especial por ele, em detrimento dos demais. O texto bíblico nos diz que a razão disso é que José era o filho da velhice de Jacó. Bem, ele não era o mais novo, Benjamim era ainda mais novo do que ele. O significado dessa expressão pode indicar que José ou possuía uma maturidade precoce, ou então simplesmente que ele era o filho mais chegado ao seu pai, agora na sua velhice. Esse tempo passado com o seu pai contribuiu para a formação da estatura moral e espiritual de José. Enquanto os demais irmãos se mantinham distantes, José ficava fazendo companhia a Jacó, certamente ouvindo as suas histórias e aprendendo a respeito dos grandes feitos de Deus na sua família, na vida do seu bisavô Abraão, do seu avô Isaque e também do seu próprio pai. Com certeza isso fez toda a diferença na vida de José. Quero dar aqui uma palavra para os filhos que ainda estão em casa e cujos pais são servos do Senhor. Não desprezem a companhia dos seus pais. Procurem aprender o que eles têm de melhor para ensinar para vocês. Se eles não são de falar muito, façam perguntas para eles, estimulem seus pais
a lhe contar os feitos do Senhor na vida deles também. A formação espiritual de uma pessoa precisa começar em casa. Bom, alguns acontecimentos levaram os irmãos de José a criar uma grande inimizade contra ele, a ponto mesmo de passarem a odiá-lo. Embora José ajudasse os seus irmãos a apacentar os rebanhos, nem sempre ele estava junto com eles. Mas nas vezes em que isso acontecia, ele via os filhos das concubinas, né, do seu pai, fazendo coisas que não deviam. O texto bíblico não fala exatamente sobre qual era a natureza desse mau comportamento dos rapazes, mas o fato é que as notícias que José trazia para o seu pai não eram nada boas. Bom, isso já criou essa animosidade entre os irmãos. Em seguida, Jacó mandou fazer para José uma túnica, né? uma vestimenta assim, muito especial. Em algumas versões ela é chamada de uma túnica talar. Essa expressão significa, entre outras coisas, que aquela túnica tinha muitas cores, era uma túnica colorida. Certos comentaristas afirmam que esse seria um privilégio a ser concedido ao primogênito, ao filho mais velho, ou seja, deveria ser dado a Rúben. Mas quem recebeu foi José. Esse ato seria um reconhecimento de Jacó a respeito do potencial de liderança de José quando ele era ainda bem jovem. Nós não podemos esquecer que José era o filho mais velho da mulher a quem Jacó amava. Devemos lembrar, por outro lado, que Rúben, o filho mais velho, ficou marcado negativamente por ter tido relações com Bila, uma das concubinas do seu pai. Simeão e Levi, os dois filhos seguintes, mancharam a sua biografia quando mataram a traição toda a família de Amor, o pai de Siquém. Era uma família de cananitas, e por causa disso eles foram severamente repreendidos pelo seu pai. O próximo era Judá. Judá tem uma história bem complicada também. Essa história está registrada aqui no capítulo 38 do livro de Gênesis. Então, assim, a gente percebe que os filhos mais velhos de Jacó ficaram marcados por essas situações degradantes. José, apesar dos seus 17 anos, aparentemente desenvolveu uma personalidade íntegra, que pôde ser experimentada de modo mais intenso mais tarde, quando ele já estava morando no Egito. O fato é que aquela vestimenta, aquela túnica especial que foi dada a José, acirrou ainda mais os ânimos dos seus irmãos contra ele. Eles passaram a odiá-lo e a tratá-lo com hostilidade. Jacó era um homem que não sabia esconder as suas preferências. Ele teve uma esposa preferida, Raquel, e depois manifestou essa predileção pelo seu filho José. Os ciúmes entre os irmãos causaram grandes problemas à família de Jacó. E tudo piorou quando José começou a ter sonhos e contar esses sonhos aos seus irmãos e ao seu pai. Vamos ao texto aqui, capítulo 37 de Gênesis. Vamos fazer a leitura do verso 5 até o verso 11, que diz assim: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam mais ainda, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo:
Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Eu já ouvi comentários a respeito da indiscrição de José ao contar esses sonhos aos irmãos. Há até quem afirme que ele foi imodesto, que ele foi pedante, né, agindo dessa maneira. Eu confesso que eu vejo aqui apenas a imaturidade e a ingenuidade de um rapaz ainda em formação. Eu não creio que devemos cobrar atitudes mais adultas desse adolescente de 17 anos. Mas o fato é que ele cometeu um erro. A sua atitude fez com que os seus irmãos passassem a odiá-lo mais ainda. O sonho alimentava entre os irmãos a expectativa de que Jacó desejava que José fosse o mais influente entre todos. Mas não ficou só nisso. Houve um segundo sonho e uma segunda narrativa. Dessa vez envolvia o pai e a mãe. A mãe de José já tinha morrido. Então a referência aqui, no caso, era a Lia. Mas o significado era ainda mais claro para os irmãos. Para eles, José contava esses sonhos a fim de se prevalecer contra eles, para consolidar essa expectativa de liderança sobre eles. O último verso aqui fala sobre as diferentes perspectivas daqueles fatos para os irmãos de José e para o seu pai. Os irmãos tinham inveja dele, além dos ciúmes e do ódio. Jacó guardava essas coisas no coração. Mas todos os sentimentos negativos que foram sendo acumulados pelos irmãos acabaram trazendo consequências sérias para a família. Um dia, Jacó mandou José encontrar os seus irmãos que estavam apacentando as suas ovelhas em um lugar distante. Ele foi até Siquém, não encontrou em Siquém, soube que eles tinham ido até Dotã. Dotã ficava a mais ou menos 30 quilômetros distante de Siquém. Como a região era plana, os irmãos viram José de longe, né, quando ele ainda estava caminhando até lá, e ali planejaram matá-lo. Na sequência do nosso estudo de hoje, nós vamos conhecer a continuação dessa história. Eu quero destacar aqui a decadência moral dos irmãos de José. Primeiro, eles tinham um comportamento desregrado. Depois, passaram a ter ciúmes e inveja de José, que em seguida se transformou em ódio. Agora, estavam planejando matá-lo. Assassinar um irmão era considerado um dos aspectos mais depravados da decadência moral da humanidade. A respeito de Caim, que matou o seu irmão Abel, lá no capítulo 4 de Gênesis, versos 10 e 11, está escrito assim: E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. O próprio Jacó já havia passado por uma situação semelhante quando ele atraiu a ira do seu irmão Esaú. O ódio e o desejo de vingança fizeram com que Esaú planejasse a morte de Jacó. Lá no capítulo 27 de Gênesis, verso 41, nós temos assim, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei o meu irmão Jacó. Na continuidade da história de José, quando Rúben viu
que os irmãos estavam mesmo dispostos a matar José, resolveu protegê-lo. Ele era o irmão mais velho, portanto, ele era o responsável pelos demais. Ele queria salvar José e apresentá-lo ao seu pai. E provavelmente ele queria fazer isso para tentar se redimir do seu pecado de ter se deitado com a concubina do pai e recuperar o favor do seu pai a fim de ser confirmado como primogênito. Porém, o seu plano não deu certo. Ele teve que dar uma saída e, na sua ausência, os demais irmãos venderam José como escravo a uns comerciantes ismaelitas que estavam passando e seguiam para o Egito. Eu queria ressaltar aqui a maldade e as atitudes grosseiras dos irmãos de José contra ele. Primeiro, eles o agarraram e tiraram dele a túnica que o pai lhe dera. Essa era uma maneira de contestar o favorecimento de Jacó a José. Quando Rúben tentou livrar José, os irmãos o jogaram dentro de uma cisterna vazia, talvez com a intenção de abandoná-lo ali para morrer. A total insensibilidade daqueles homens fez com que eles se reunissem para fazer uma refeição, enquanto seu irmão estava preso na cisterna. Quando eles viram a caravana ismaelita, Judá teve a ideia de vendê-lo, né, de vender para os comerciantes como escravo, o que lhes pouparia a prática do homicídio, renderia algum dinheiro e ainda levaria José para um lugar tão longe que provavelmente eles jamais ouviriam falar dele. Restava só explicar o sumiço de José ao seu pai. Então eles mataram um cabrito, mancharam a túnica de José no sangue e a levaram ao pai. Jacó foi enganado por seus filhos, acreditando que José tinha sido morto por um animal selvagem. Temos aqui um paralelo com a atitude de Jacó também, ao enganar o seu pai Isaque para conseguir a bênção. Ele também vestiu as roupas de Esaú e matou animais para usar os pelos sobre as mãos e o pescoço. Agora também ele era enganado por seus próprios filhos em relação à pessoa a quem ele mais amava. Ao receber aquela notícia, Jacó experimentou um longo período de luto. O texto diz que ele recusou as palavras de consolação dos seus familiares. A sua dor era grande, mas a dor maior era o fim da esperança de que o seu filho José fosse a exceção no meio daquela geração perversa. O capítulo 37 termina com uma informação chave para a continuidade dessa história. No capítulo 37, versos 36, nós lemos o seguinte: enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O primeiro capítulo da história de José se encerra aqui. Potifar era um oficial importante na corte do Faraó do Egito. José, como era jovem, forte e de boa aparência, deve ter alcançado um preço alto no mercado de escravos, que só alguém rico e importante poderia pagar. Deus já estava começando a fazer com que os acontecimentos contribuíssem para que a sua vontade fosse realizada. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A história vai continuar no capítulo 39 de Gênesis. Esse capítulo mostra a ascensão de José na casa do oficial egípcio. Em vez de ressaltar que José era inteligente,
perspicaz, sábio. O texto repete constantemente o nome do Senhor, mostrando que o sucesso de José era consequência da presença de Yahvé em sua vida. Observe quantas vezes o nome do Senhor aparece na leitura que nós vamos fazer agora, do capítulo 39, versículo 2 até 5, que diz assim: O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. O texto diz claramente que a bênção divina veio sobre a família daquele egípcio, por intermédio de José. Isso reflete a continuidade da bênção de Deus ao mundo por meio dos patriarcas. Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Labão, o sogro de Jacó, reconheceu que Deus o abençoava a sua casa por causa de Jacó. Apesar de ter sido vendido como escravo, José prosperou na casa do seu senhor. Ele foi chamado para ser mordomo na casa e depois se tornou o mordomo principal, encarregado de todos os bens de Potifar. A partir do verso 6, a história parece que vai virar de novo contra José. O texto diz que ele tinha um belo porte e boa aparência. Sem dúvida, herdados de sua mãe, sobre quem se diz a mesma coisa em Gênesis 29, 17. Isso explica por que a mulher de Potifar pôs os olhos nele. Sem cerimônias, ela o convidou para ter relações com ela e passou a fazer disso um assédio diário. Talvez esse tenha sido o primeiro caso de assédio sexual relatado na história. José, porém, resistiu a todas as investidas daquela mulher imoral. Há quem diga que o adultério era socialmente aceito na sociedade egípcia e que esse era um comportamento normal para a época, mas se a gente analisar a ira de Potifar, depois do que aconteceu, quando a mulher o acusou, isso a gente vai ver que essa opinião não pode prosperar. Nós precisamos parar um pouco para fazer uma observação importante aqui. O comportamento de José, ao rejeitar as propostas da sua patroa, contrasta vivamente com a atitude dos seus irmãos Rúben e Judá. O primeiro teve relações com Bila, concubina do seu pai, e o segundo era chegado a prostitutas. E o seu exemplo como pai era péssimo, tanto que 2 de seus filhos foram mortos pelo Senhor por causa de comportamento sexual desregrado. Se você quiser mais detalhes sobre isso, aproveite hoje à tarde para ler com calma o capítulo 38 de Gênesis. José, no entanto, se manteve íntegro, mesmo em uma situação extremamente constrangedora. A sua integridade e fidelidade a Deus o livrou do mal e lhe trouxe livramento. Falando a respeito da integridade de José e da sua fidelidade a Deus, o texto diz claramente que José via o ato de adultério como um pecado contra Deus, muito mais do que uma contravenção contra os costumes sociais. Se ele cedesse, ele estaria pecando contra o seu Senhor
terreno, que era Potifar, mas principalmente contra o seu Senhor eterno, Yahvé. Aprendemos aqui mais uma lição preciosa sobre José. Ele exercia autoridade sem jamais usar isso como oportunidade para atrair ou explorar outras pessoas. Ele nunca teve sede de poder, mas recebeu a bênção de Deus e exerceu o poder com autoridade e com humildade. A continuação da história vai nos mostrar algumas outras características positivas da vida de José. Mais uma vez, a roupa de José tem um papel importante na sua história. Quando não conseguiu o seu intento, a mulher de Potifar armou uma cilada para José. Ela tentou ficar sozinha com ele em casa. Despediu todos os empregados, mandou embora e ficou sozinha com ele. Então ela o segurou pelas roupas e, mais uma vez, fez aquela proposta indecente. Porém, José fugiu e deixou as suas roupas nas mãos da mulher. Então as roupas de José foram outra vez usadas para enganar alguém. Nesse caso, Potifar, o marido supostamente insultado. A acusação da mulher contra José foi impressionante. Capítulo 39, versos 14 e 15, registra o seguinte, as palavras dela. Vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Primeiro, ela jogou a culpa para cima do marido, por ter levado José para dentro da sua casa. Depois, ela evocou a situação de José como um estrangeiro, como um escravo, suscitando aqui uma questão racial, que naquela época já era antiga. E, por último, ela ressalta a ação de José como uma ofensa contra toda a casa, e não somente contra ela. Como ela estava com a roupa de José nas mãos, como prova, entre aspas, não foi difícil convencer o seu marido a punir José. Entre outras competências que Potifar detinha, ele era o responsável pela prisão de qualquer pessoa que ofendesse o faraó. José, como escravo, não tinha nenhum direito legal, nem mesmo o de se defender judicialmente. Mas o Senhor agiu mais uma vez. E, em vez de ser morto, José acabou sendo encarcerado no mesmo lugar onde estavam os presos do rei. Essa informação tem um peso significativo no restante dessa história. Mais uma vez aqui, o Senhor aparece como personagem central. Vamos fazer a leitura dos versos 21 a 23 do capítulo 39, que diz assim: O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José, sem dúvida, era um homem capaz, mas o escritor ressalta, mais uma vez, que o seu sucesso decorria da bênção do Senhor sobre ele. O final do capítulo é um paralelo com o seu início. Assim como o Senhor havia abençoado o seu serviço na casa de Potifar, ele também o abençoou lá naquela prisão, enquanto ele estava ali. A partir desse momento, a história é bastante conhecida. José interpretou os sonhos de 2 dos seus companheiros de prisão e tudo o que ele falou, de fato, aconteceu.
Um daqueles homens era o copeiro-chefe do faraó, que foi solto e foi restabelecido ao seu cargo. Mas ele não se lembrou de interceder em favor de José naquele momento. Uma das características dos patriarcas de Israel é como eles tiveram que aprender a esperar. Abraão esperou 25 anos para que Deus realizasse a promessa de lhe dar um filho. Isaac esperou 20 anos até que a sua esposa lhe desse os filhos gêmeos. Jacó esperou mais de 20 anos para ver José de novo, embora ele acreditasse que jamais o veria. E José esperou 20 anos para finalmente ver aqueles seus sonhos se realizarem, quando os seus irmãos se ajoelharam diante dele lá no Egito. Nesse momento, José teve que esperar mais um pouco para ser liberto daquela prisão. O esquecimento do copeiro-chefe foi providência de Deus. No momento certo, ele se lembrou de José e falou dele para o faraó. José foi chamado, interpretou os sonhos do faraó e foi elevado ao cargo de segundo homem mais importante do Egito, mesmo sendo um estrangeiro e ex-presidiário. Observe como Deus faz tudo na hora certa. Ele permitiu que José fosse para o Egito, mas fez com que todas as coisas concorressem para que a ascensão de José acontecesse na hora certa. Haveria um período de fartura e depois um período de grande escassez em toda aquela região. Quando a fome apertou, Jacó, que morava em Canaã, enviou os seus filhos para comprar comida no Egito. Aqui começa o terceiro capítulo da história de José. Vamos pular agora para o capítulo 42 do livro de Gênesis e vamos ler os versículos 1 a 4 desse capítulo, que diz assim: Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: E se lhe acontecer algum desastre? Quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito, José imediatamente os conheceu, mas ele não se revelou aos irmãos. As roupas e as pinturas dos egípcios ajudaram a disfarçar a sua identidade. O texto diz que eles se prostraram com o rosto em terra diante de José. José imediatamente percebeu que o seu irmão Benjamim não estava com eles. Então, ali ele armou uma estratégia para poder revê-lo. Ele os acusou de serem espiões, que estavam na terra para ver os pontos fracos do Egito. E eu imagino que ele deve intimamente ter rido quando os irmãos de José disseram para ele: Não, nós somos homens honestos, somos homens de bem, né? Bom, quando José perguntou sobre a origem deles, eles falaram do seu pai e do seu irmão. Então José armou aquela estratégia. Ele manteve Simeão, que era o segundo irmão mais velho, e disse que os outros só seriam recebidos de novo na presença dele se trouxessem o seu irmão Benjamim. O mais curioso é que aqueles irmãos ainda mantinham algum remorso quanto ao tratamento que tinham dado a José. O verso 9 nos diz que eles tomam aquela situação difícil que eles estavam vivendo naquele momento como castigo pelo que haviam feito com José. Enquanto Simeão ficou preso lá no Egito, os demais voltaram, levaram os mantimentos para Jacó, para as suas famílias, mas aquela comida acabou. E quando acabou, eles precisavam voltar para o Egito. E aí foi o momento de Judá tomar a frente.
Ele foi até seu pai e disse, olha, nós temos que voltar ao Egito, temos que comprar comida, mas aquele homem falou que ele só vai nos receber de novo se nós levarmos o nosso irmão Benjamim. Aí o Jacó disse assim, olha, eu já perdi José, já perdi Simeão, e agora vou perder Benjamim também? De jeito nenhum, não vou mandar o meu filho. E aí Judá argumentou com ele, e o argumento de Judá foi assim, disse, olha, eu me responsabilizo pessoalmente pelo rapaz, né? Se ele não voltar, você pode matar os meus 2 filhos. Bom, o fato é que Jacó tinha que deixar, porque senão ia todo mundo morrer de fome. Então, ele teve que aceitar aquela realidade. Quando os irmãos chegaram de novo lá no Egito, eles foram recebidos na casa de José. E aí eles ficaram com muito medo, achando que aquilo era mais uma armação do governador do Egito para mantê-los presos. A impressão que dá é que José queria ficar com Benjamim no Egito e mandar embora todos os outros irmãos. Mas os planos de Deus eram outros. José acabou se revelando a todos eles e os mandou de volta a Canaã para buscar o seu pai e as suas famílias para livrá-los de morrer de fome. Foi assim que Jacó e todo o seu clã acabaram indo morar no Egito. O que aconteceu nesse momento foi uma lição de grandeza, de integridade, de humildade e de temor ao Senhor por parte de José. Ele recebeu a bênção de rever o seu pai, o seu irmão Benjamim, todos os seus demais irmãos e as suas famílias, e teve o privilégio dado por Deus de salvar as vidas de todos eles. Jacó ainda viveu no Egito por 17 anos, até a sua morte. Os seus descendentes acabaram ficando no Egito por cerca de 430 anos. Vamos adiantar um pouquinho, vamos até o capítulo 45 do livro de Gênesis. E vamos ver aqui no versículo 3, que diz assim: E disse aos seus irmãos, é o momento em que José se revela a eles, Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Se os irmãos de José já estavam com medo daquele governador do Egito, imagine o momento em que eles descobriram que aquele homem era José. Naquela hora, eles certamente mediram José com a medida que eles usavam para si mesmos. Não é demais pensar que passou pela cabeça deles qual seria a terrível vingança de José contra eles. Não foi à toa que eles quase morreram de susto naquele momento. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Em vez de falar em vingança, em retribuição ao mal que os irmãos haviam lhe causado, a resposta de José, mais uma vez, foi a de um homem íntegro e temente a Deus. As suas palavras foram proféticas naquele momento. Capítulo 45, versos 4 e 5, José diz assim, José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou. Na próxima parte do nosso estudo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a personalidade extraordinária de José. José havia entendido os propósitos do Senhor para a sua vida. No meio da tempestade, nós dificilmente reconhecemos que Deus está agindo e fazendo o melhor para os seus filhos. Enquanto ele passou pelos sofrimentos de ser escravizado, caluniado e preso,
José também não entendia o que o Senhor queria dizer com tudo aquilo, mas ele confiou, ele esperou e se manteve íntegro. Agora, ele reconhecia que Deus havia agido sempre de maneira correta e na hora certa para realizar o milagre de salvar todo o clã de Jacó da morte e também manter o seu lugar na história da salvação. Deus não escreve certo por linhas tortas. Nós é que muitas vezes enxergamos tortuosidade nas linhas perfeitas que Deus escreve. Observe o que José afirma logo em seguida aqui no capítulo 45 de Gênesis, versículos 7 e 8. Acompanhe comigo. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. José não era mais aquele garoto inexperiente e ingênuo de quando tinha 17 anos. Ele amadureceu, casou-se, teve 2 filhos, assumiu o poder na terra do Egito, sem deixar que a autoridade o corrompesse. E agora ele reconhecia a mão do Senhor em toda a sua trajetória, como se estivesse completando um quebra-cabeças. Isso me faz lembrar a letra de uma música de um dos meus compositores favoritos da música cristã brasileira, João Alexandre. O título da música é O Tapeceiro. Vejam aqui a letra, acompanhem comigo. Diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. A vida de José e a sua experiência em família formaram uma linda obra de tapeçaria. Mas enquanto ela estava sendo tecida, era impossível saber como o seu final seria belo. Uma das características mais marcantes de José, que eu quero destacar agora, foi o fato de que ele nunca se enxergou como um coitadinho. Ele nunca se viu como uma vítima das circunstâncias. Conforme as coisas ruins iam acontecendo na sua vida, ele dava a volta por cima, continuava a trabalhar duro e a ter fé em Deus. Sua vida sempre foi marcada pela busca da excelência. Foi assim na casa do seu pai, quando ele obedecia de forma exemplar o seu pai Jacó. Foi assim também na casa de Potifar, o egípcio, a quem ele prestou um serviço de qualidade, mesmo sendo apenas um escravo estrangeiro. Foi assim na prisão, onde o carcereiro confiava nele a tal ponto que lhe entregava a administração do cárcere e dos demais presos.
E também foi assim quando ele assumiu a governança no Egito, salvando a vida dos egípcios e de boa parte da população de toda aquela região. Nesse meio tempo, os irmãos de José ainda estavam chocados com a revelação. E tão chocados que eles não conseguiam nem falar. No capítulo 45 de Gênesis, ainda versículos 14 e 15, nós lemos o seguinte: E lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. É impressionante, mas sempre que eu chego a essa parte do texto, eu também choro. Não existe nada mais bonito do que um momento de reconciliação entre irmãos. Anos de remorso de um lado e anos de lembranças ruins do outro são deixados para trás em um abraço. O curioso é que José perdoou de verdade a cada um dos seus irmãos, mas ele os conhecia suficientemente para saber que o comportamento deles não ia mudar assim da noite para o dia. Por isso, quando ele os mandou de volta para Canaã para buscar o seu pai, né, e as suas famílias, o texto registra essas palavras aqui no versículo 24 do capítulo 45. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. José possuía um espírito nobre, mas ele não era mais ingênuo. Ele conhecia a natureza humana e sabia quem eram os seus irmãos. Uma outra curiosidade é que ele deu presentes valiosos para os irmãos, porque agora ele era um homem muito rico. Então ele deu para os irmãos carruagens para trazer as suas famílias, deu mantimentos para a viagem de ida e de volta, e deu roupas novas para cada um deles, provavelmente a última moda no Egito, né? Então, mas ele foi especialmente generoso com o seu irmão Benjamim. O texto diz que ele deu 5 roupas novas para Benjamim e também deu 300 moedas de prata para ele. É interessante, né? Logo José, que havia sido avaliado por apenas 20 moedas, quando foi vendido para os ismaelitas. José governou o Egito até a sua morte. Ele sepultou seu pai Jacó na terra de Canaã e fez com que os seus descendentes prometessem que quando eles saíssem do Egito, levariam os seus ossos para serem sepultados lá também. No final do livro de Gênesis, nós temos um outro paralelo com a história passada. Quando Jacó enganou o seu pai Isaque e recebeu a bênção no lugar de Esaú, Esaú ficou com ódio dele e planejou matá-lo logo que o seu pai morresse. Esse fato está registrado no capítulo 27 de Gênesis. Agora que Jacó havia morrido, os seus irmãos ficaram com medo de que a hora da vingança de José finalmente houvesse chegado. Eles ficaram com tanto medo que eles nem foram falar com José pessoalmente. Eles mandaram mensageiros com uma história que eles inventaram, né? Vamos adiantar um pouquinho aqui para o capítulo 50 e vamos ler aqui os versículos 16 e 17, que diz assim: Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Nem havia passado assim pela cabeça de José agir como um executor da vingança. Mais uma vez, os seus irmãos julgaram José por quem eles mesmos eram e pelo seu comportamento desregrado. Mas um homem íntegro não abandona a sua integridade de uma hora para outra. José viu a vontade
e a provisão de Deus em tudo o que lhe aconteceu. O seu perdão aos irmãos não tinha sido da boca para fora. Vamos ver aqui o que é que ele diz para os irmãos nos versos 19 a 21. Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Como temos afirmado desde o início dessa série de estudos, não existem famílias perfeitas, nem no mundo e nem na Bíblia. O que nós temos são famílias que buscaram em Deus as provisões para a sua vida e foram abençoadas. José foi um irmão que não guardou mágoa e nem rancor dos seus irmãos. Ele os perdoou de verdade e os sustentou até o fim da sua vida. Ele abençoou a sua geração e muitas outras gerações vindouras, tanto pela sua atuação na história, na política do Egito, quanto também pelo seu exemplo de fé. Eu não sei como é a sua família, e eu não sei nem se você tem irmãos e como é o seu relacionamento com eles. Mas, se você tem algum tipo de problema com os seus irmãos, se há alguma coisa impedindo a sua comunhão com eles, será que já não está na hora de resolver essa situação? Eu gostaria de concluir o nosso estudo de hoje relembrando algumas atitudes que fizeram de José uma bênção e um exemplo para muitas gerações. Primeiro, José sonhou. Os seus sonhos não foram apenas aspirações de um jovem romântico e sonhador, mas foram antevisões do que Deus iria fazer nele e por meio dele. Ouse sonhar também. Sonhe para fazer grandes realizações. Segundo, José manteve a sua integridade. Mesmo em situações muito difíceis, muito complicadas, ele soube se conduzir. Ele se conduziu bem longe de casa, longe da influência do seu pai, mantendo a sua fidelidade a Yahvé. O caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. E José soube manter um caráter de um servo de Deus até o fim. Que nós saibamos também manter a nossa integridade e o nosso caráter. Terceiro, José nunca se menosprezou. Ele nunca se considerou uma vítima das circunstâncias. Em todas as coisas que lhe aconteceram, ele soube mostrar um espírito elevado. Ele sempre se conduziu com excelência. Quarto, José sempre buscou a excelência. Em todos os lugares onde ele trabalhou, ele fez o melhor, ele procurou fazer o melhor. E ele foi recompensado por isso. Faça também o seu melhor, seja no seu trabalho, seja no lar, seja na sua vizinhança, nos seus estudos. Faça sempre o melhor e exalte o nome de Deus. Por último, mas sem esgotar aqui as lições que José pode nos ensinar, José mostrou um espírito perdoador e conciliador. Ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos por tudo que ele havia sofrido, mas ele preferiu perdoá-los e pagar o mal com o bem. Por que nós não fazemos o mesmo também? Vamos imitar os excelentes exemplos que temos na palavra de Deus. Esse homem, José, nos deixou um exemplo que atravessou os séculos. Que a nossa vida em família seja abençoada também e nos dê essa oportunidade de mostrar amor uns pelos outros constantemente. Que sempre peçamos a Deus sabedoria para cuidar uns dos outros em amor.
Que o Senhor nos abençoe e nos dê um domingo cheio da sua graça.